Olá, amigos e irmãos, muito feliz por entrar na sua casa, por fazer parte da tua vida, junto com a tua família. Para você que está sozinho também participando desse culto online, nós estamos começando agora mais um culto a Deus exclusivamente de forma online, para chegar em você, na sua casa, na sua família. E o meu desejo é que todos vocês sejam muito abençoados, que o Senhor Jesus estenda a mão sobre você e que esse culto, através de uma ministração da palavra, no momento do louvor, em tudo que fizermos, possa de alguma forma corroborar para o seu crescimento espiritual, para a sua edificação. E você que ainda não tem uma vida regrada pelos parâmetros da palavra de Deus, você que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, trouxe significância para a tua vida, que mudou a sua forma de ser, eu espero de alguma forma cooperar para que isso aconteça. Você que sabe que precisa de uma nova vida e de uma nova postura na vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar a Deus, convido você, se você estiver sozinho, ou se você estiver com amigos ou sua família, para todos nós orarmos juntos nesse momento, iniciando esse culto. Querido Deus e Pai, nós erguemos a nossa voz a Ti em oração, em adoração, reconhecendo a necessidade que temos do Espírito Santo nos conduzir, para que da minha boca parta uma palavra abençoada, direcionada ao coração daquele que ouve, Senhor. E que todos os momentos desse culto, antes de tudo, sejam agradáveis a Ti e possam cumprir o propósito da adoração, do louvor e na vida das pessoas que dele participam, da edificação e, quem sabe, da salvação, Senhor, daqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Eu oro ao Senhor e agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então Jesus veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, só o Senhor pode fazer. Traz a
de ossos, soldados. Faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados. Faz do mar um caminho, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Chamamos por ti, Senhor, olhamos para ti, aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma a minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer o que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma
Agora chegamos ao nosso momento do compartilhar da palavra de Deus e eu quero lembrá-los acerca do que nós estamos falando nesses episódios sobre a série Obras da Carne versus Fruto do Espírito. Nós já vimos que todos precisam tomar uma decisão muito importante na vida, dentre outras, que é viver na carne ou viver no Espírito de Deus. Ter as suas atitudes, seus comportamentos pautados pelos desejos, pelas vontades, pelos propósitos pessoais de vida. Tudo isso é viver na carne. Ou então, ter a sua conduta pautada pelos mandamentos, pelas ordens de Deus, pela doutrina bíblica, pelos ensinamentos das Escrituras Sagradas, sobre aquilo que Deus fala pela Bíblia que é importante. De forma consciente ou inconsciente, todos nós tomamos essa decisão. As nossas atitudes vão demonstrando se estamos vivendo na carne ou se estamos andando no Espírito. Seja qual for a decisão que tomamos, vamos enfrentar uma batalha espiritual, uma luta interior. O nosso interior vai estar sempre em conflito. Porque se decidirmos andar na carne, nós que temos uma consciência cristã e sabemos dos valores de Deus, teremos uma consciência a nos acusar. Teremos um sentimento de estarmos contrariando aquilo que cremos. Então essa batalha no interior vai ser travada. Se porventura decidirmos andar no Espírito e atender às ordenanças de Deus, ainda assim não ficaremos apaziguados. Teremos uma luta e um conflito porque estaremos vivendo num corpo físico que tem paixões, que tem desejos, que tem concupiscências. Concupiscências é o desejo que existe na carne, mas que não deve ser satisfeito. Então, estaremos lutando contra esses desejos, contra essas vontades. E isso causará também um conflito. Portanto, estamos em guerra. Seja pela decisão de andar no Espírito, seja pela decisão de viver na carne. É melhor que nunca tivéssemos conhecido Deus, se estamos decididos a andar na carne. Porque se não tivéssemos conhecido os parâmetros da palavra de Deus, então não teríamos acusação, não teríamos condenação. Nós sabemos que seja uma escolha ou outra, além da batalha espiritual que vamos travar, a batalha no nosso interior, também teremos reflexos nos nossos relacionamentos. No relacionamento com Deus, no relacionamento com as outras pessoas e no relacionamento conosco, com a nossa própria vida, com o nosso eu. Se decidirmos andar na carne e tivermos as posturas da carne, isso afetará de uma forma negativa os nossos relacionamentos. Viver na carne significa morte espiritual e distanciamento de Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus será completamente travado. Viver na carne também resultará em conflito com pessoas, porque as obras da carne são inimizades, são invejas, são contendas, são ciúmes, é a ira, são as divisões. Tudo isso afeta o relacionamento com pessoas. Se decidirmos andar no Espírito, nós teremos como reflexo a construção de virtudes no nosso caráter, que vai nos fazer nos relacionarmos bem conosco mesmo, nos sentirmos bem, estar de bem com a vida, com a gente. O que vivendo na carne não é possível, porque o nosso relacionamento conosco mesmo, com quem nós somos, fica prejudicado. E nascem os traumas, os complexos. Agora, viver no Espírito faz com que a gente se aceite, até com as nossas dificuldades. Alguns são menos bonitos que outros, no conceito popular. Alguns são menos cultos do que outros. Temos um determinado tipo de temperamento, de comportamento, uma condição social. E quando nós vivemos no Espírito, nós nos aceitamos dentro de tudo isso que somos. É lógico que buscamos sempre estar melhorando, seja na condição social, seja na nossa postura em relação ao temperamento, ou nas outras coisas que compõem as nossas ações de vida. Mas nos aceitaremos sem traumas, sem complexos, sem nos sentirmos menores ou maiores pelo orgulho. Viveremos bem conosco, também viveremos bem com outras pessoas, porque as virtudes cultivadas da vida do Espírito faz com que os relacionamentos interpessoais tenham uma qualidade melhor. E por fim teremos um relacionamento bom com Deus, afinal de contas estaremos vivendo segundo os ditames do seu Espírito, que nos ensina pelas Escrituras Sagradas
como devemos viver, como devemos agir, como devemos reagir às situações da nossa vida. Tudo isso nós vimos nos episódios anteriores dessa série de mensagens. Hoje nós vamos nos concentrar em mais um gomo do fruto do Espírito, em mais uma parte do fruto do Espírito. O fruto é um e ele se divide conforme Gálatas 5, 22 e 23, no amor, na alegria, na paz, na longanimidade, na benignidade e na bondade. E hoje chegamos na fidelidade. Então hoje nós vamos falar sobre o que é ser fiel, o que é ser uma pessoa fiel. Eu associo fidelidade a ser digno de confiança. Entendo que a fidelidade é um elemento garantidor da continuidade de qualquer processo bom. Quando iniciamos uma empreitada com pessoas fiéis, temos a certeza que chegaremos ao final daquela empreitada e daremos uma conclusão a ela, porque são pessoas que não desistem. São pessoas que permanecem fiéis a um propósito original, que não negam aquele propósito original, mas se atêm a ele para firmar-se em cumprir aquilo que foi, num grupo de pessoas, tratado. Portanto, a fidelidade, em relação ao próprio fruto do Espírito, a decisão de viver no Espírito, é um elemento garantidor de permanência. Nós então entendemos que a pessoa que é fiel, ela tem as características do fruto do Espírito, ela mantém essas características do fruto do Espírito. Ela não perde, por exemplo, a sua bondade ou a sua benignidade. Ela continua sendo longânima, mesmo quando ela tem adversidades por ser assim. Mas a fidelidade o impulsiona a ser quem é. Não pode negar a si mesmo. A fidelidade faz com que a pessoa caminhe sendo quem ela é. Ela é fiel aos seus princípios, ela é fiel aos seus valores. Eu conheço pessoas que perdem negócios bons na sua empresa por causa da fidelidade ao caráter, aos princípios. Eu conheço pessoas que, por serem fiéis àquilo que elas creem, elas deixam de ter oportunidades na vida. Alguns até podem perder o emprego, podem perder amigos, podem perder pessoas próximas, relacionamentos com pessoas que até ama, relacionamentos afetivos e familiares, porque permanece fiel a um propósito. É verdadeiro, não mente, é honesto, não transgride. Então essas coisas desagradam aqueles que não têm o fruto do Espírito na vida, aqueles que não vivem pautados nas regras de boa conduta, ética e moral ditadas pela palavra de Deus. O fiel, ele permanece fiel, aconteça o que acontecer. É alguém que podemos colocar a fé naquela pessoa. É alguém que a gente bota a fé, e não somente nós botamos fé, Deus também bota a fé nos fiéis. Deus acredita nos fiéis, Ele conta com os fiéis. Você se lembra da história bíblica de Jó? Deus botou fé em Jó. Ele disse para o próprio diabo: olha o meu servo Jó, ele é justo, ele é temente, ele não transgride, ele é correto. E, em outras palavras, ele disse isso. E Satanás desafiou Deus e disse: então eu vou tocar nas coisas dele. Deus falou: pode tocar. Por quê? Porque Deus botou fé em Jó. Deus sabia que Jó era um homem fiel. Então ele era fiel às suas características de caráter, aos seus conceitos, aos seus valores. Com as pessoas fiéis, nós não corremos o risco de sermos desiludidos, de sermos enganados. As pessoas fiéis nos trazem segurança, porque o que elas são, elas continuam sendo a despeito do que lhes acontece. Por quê? Por causa da fidelidade. Isso é ser fiel. Vejamos um texto bíblico sobre fidelidade, que fala sobre a fidelidade humana e a fidelidade divina. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo ensina ao jovem pastor no capítulo 2 e no versículo 13 sobre fidelidade. E faz até um comparativo nesse texto. Ele diz: se somos infiéis, Ele, Deus, Jesus, permanece fiel,
pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Aqui não significa que se eu for infiel a Deus, ele permanece fiel comigo. Ou seja, ele fez uma promessa de me abençoar, eu sou infiel, eu transgrido, eu abandono o caminho da fé e Deus mesmo assim vai me abençoar porque ele é fiel. Não. Deus é fiel com a sua palavra. Ele é fiel com o que ele promete. Então, mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece sendo fiel com a sua palavra. Se eu sou fiel à palavra de Deus, ele é fiel comigo via palavra de Deus, por tabela. A palavra de Deus diz que o justo prosperará e o ímpio sofrerá dano. Então, Deus é fiel com a sua palavra. Aquele que age com justiça, com integridade, que tem fé, ele vai ser abençoado e prosperado por Deus. Aquele que age com maldade, com malícia, com engano, Deus é fiel, ele permanece fiel. Então ele vai ser fiel à sua palavra e essa pessoa sofrerá o dano. Deus diz que quem crê é salvo, quem não crê está condenado ao inferno, a uma eternidade no inferno. Deus é fiel com a sua palavra, aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado, porque Deus não volta atrás, Deus é fiel. Então a nossa fidelidade não mexe com a fidelidade de Deus, no sentido de Deus ser infiel. Como? Deus gosta tanto de mim que mesmo que eu peque, ele continua me aceitando. Deus gosta tanto de mim, mesmo que eu me torne um incrédulo, ele vai me levar para o céu e vai me dar uma eternidade com ele depois que eu morrer, porque Deus gosta muito de mim. Ele não pode fazer isso porque ele tem que permanecer fiel à sua palavra. Deus não varia de humor, ele não depende das nossas ações ou reações para ser quem ele é o mesmo. Ele permanece sempre sendo o mesmo. E somente as pessoas fiéis permanecem firmes. Nós vemos como hoje em dia, talvez no tempo mais drástico da história em relação a isso, as pessoas são infiéis aos contratos, são infiéis às alianças. Elas quebram, rompem contratos, que na igreja a gente recebe as fichas que as pessoas identificam a sua situação. Eu estava reparando outro dia, na maioria das fichas no item Estado Civil, na grande maioria das fichas, a gente encontra lá destacado, divorciado, divorciada, separado, separada. Sem entrar no mérito dos motivos, mas o que demonstra isso é uma sociedade descomprometida com contratos, descomprometidas com alianças. Quanta gente desviada, talvez você está me ouvindo e é um desviado. Por quê? Porque alguém que não é fiel, fez uma aliança com Deus e negou essa aliança, abandonou essa aliança por causa de prazeres, ou de interesses, ou de vaidades, ou de lutas, não importa o motivo, mas deixou de ser fiel, porque quebrou o contrato, quebrou a aliança, não permanece firme naquilo que foi proposto, naquilo que foi firmado. O infiel encontra nas circunstâncias motivos para romper com aquilo que a sua palavra foi empenhada. Mas como ele é infiel, ele não é fiel ao que fala, ele não é fiel ao que assina, ele não é fiel ao que concorda, então ele rompe. Ele termina simplesmente porque ele teve outro entendimento, porque ele achou que é de outra maneira. Então o que ele firmou, o que ele estabeleceu, o contrato que ele fez, já não tem mais valor para ele. Por quê? Porque ele não é fiel, ele não é firme. A palavra do Senhor diz que o justo, ele sofre o dano, mas cumpre aquilo que jura. Ele cumpre o seu voto, o seu compromisso, ainda que com dano pessoal, ainda que com prejuízo pessoal. Por quê? Por causa da fidelidade. Ele falou, ele disse, ele assinou, ele concordou. Então podem passar 1 ano, 2 anos, 50 anos, ele permanece fiel. Pode acontecer em situações que eles não contavam, ventos fortes, tragédias, ele permanece sendo fiel. Ou então, ele pode até prosperar muito, crescer bastante, ele permanece sendo fiel no que falou, no que disse, no que contratou, no que aliançou. A fidelidade é a parte do fruto do Espírito que dá consistência ao fruto do Espírito. É a parte do fruto do Espírito que garante, que dá certeza
de que quem tem esse fruto permanecerá tendo esse fruto. A fidelidade é o que faz com que uma pessoa não fique viajando entre carne e espírito. Aquele popular crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Não, a fidelidade faz com que o crente, ele seja ou quente, na verdade seja quente, não seja frio e nem morno. Faz com que ele tenha uma postura sólida, um comportamento sólido. Nós vemos pessoas que vivem migrando de uma igreja para outra, chegam numa igreja, é a melhor igreja que existe na terra. Dali a alguns meses já não é a melhor, tem outra que é melhor. Eu não estou dizendo da mudança de igreja por motivos razoáveis. Existem motivos razoáveis para alguém mudar de igreja. Mas uma grande maioria de pessoas muda de igreja porque é infiel, porque não sabe ser fiel aos compromissos, não sabe ser fiel à irmandade, não sabe ser fiel ao pastor que escolheu, que foi escolhido para ser o pastor dessa pessoa. Não sabem o que é fidelidade. Empresas, trabalhos, negócios são prejudicados por causa da infidelidade, por falta do fruto do Espírito. Relacionamentos afetivos, amorosos, fraternos, são destruídos por falta da fidelidade. Veja como é importante o fruto do Espírito nesse aspecto, principalmente da fidelidade. Porque aquele que ama, se não for fiel, amanhã perde o comportamento de quem ama. Aquele que é bondoso, se não for fiel, amanhã deixa de ter atos de bondade e assim por diante. A fidelidade é um selo do fruto do Espírito na vida de alguém. Para concluir o episódio de hoje, eu chamo você para Apocalipse. Outro texto firme, categórico sobre fidelidade. Apocalipse no capítulo 2, versículo 10, Jesus está falando com as igrejas e com essa igreja ele promete uma recompensa aos fiéis. Apocalipse 2, versículo 10. Ele diz: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão. Percebam que o Senhor está dizendo, até coisas ruins vão acontecer com vocês. Para que vocês sejam postos à prova, vocês vão ser provados com essas situações ruins. E passem por uma tribulação de 10 dias, haverá muito sofrimento. Agora olha como ele conclui. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. O que eu vejo? Vejo tantas coisas nesse texto. Eu percebo que quem é fiel não conhece limites para continuar sendo o que deve ser e fazendo o que deve fazer. Mas continua fazendo isso, mesmo que lhe custe caro. Mesmo que o preço sejam prejuízos, até a morte. Mas continua sendo quem tem que ser, fazendo o que tem que fazer. Esse é aquele que é fiel até a morte. Conheci um pastor que jurou amor por uma igreja, pastorear aquela igreja, cuidar daquele rebanho. Assumiu aquela igreja, recebeu a unção para isso, tomou posse do rebanho, da administração, do prédio, de tudo que a igreja tinha. E isso durou até que ele conheceu a verdadeira consistência financeira daquela igreja, que não lhe permitia ter um salário digno, que não lhe permitia ter uma vida minimamente confortável. E então ele entregou aquela igreja. O que lhe faltou? Fidelidade. Quem é fiel não conhece limites. Eu pastorei uma igreja, pastoreei outra antes dessa, e as duas igrejas que eu pastoreei, quando fui assumi-las, eu tenho a honra de declarar que eu não quis saber quantos membros tinham, quanto que era o rendimento da igreja, se eu teria salário. Eu não quis saber, antes de assumir o pastoreio, onde iria morar. Eu não quis saber disso. E permaneci na primeira igreja, até que a convenção do estado de São Paulo me locomoveu para a igreja que pastoreio hoje há 34 anos no Mandaquim. Permaneci lá e quando saí com pesar, porque tinha que sair. Não foi uma decisão simplesmente minha.
buscando o que é melhor. Quem não é fiel está sempre buscando oportunidades do que é melhor para si. Quem é fiel permanece firme naquilo com que se comprometeu. O que eu vejo aqui? Eu vejo que nós podemos contar com quem é fiel e Deus também conta com essa pessoa porque ela se mostra alguém digno de confiança. O fiel não vai produzir surpresas negativas durante o processo. Não vai decepcionar aqueles que contam com ele no processo. A mulher que tem um marido fiel não vai se frustrar com ele e o marido também não vai se decepcionar com aquela mulher que é fiel, em todos os sentidos. O fiel garante que um processo comece e chegue ao final. Deus aprecia tanto a fidelidade que ele promete nesse texto. Vamos ver de novo o texto, Apocalipse 2:10. Vamos olhar de novo essa última parte. Seja fiel até a morte. E aí o Senhor Jesus diz, ele dá uma recompensa. Eu lhe darei, não é uma coroa qualquer. Não é uma coroa de honra ao mérito. Não é uma coroa por serviços prestados. Mas vai receber um galardão, uma recompensa, uma coroa da vida eterna. Porque a vida eterna é para sempre. E aquele que é fiel tem essa característica, é para sempre. Ainda que morra, ele permanece sendo fiel. Ele não olha para os prejuízos. Pela sua fidelidade, ele chega até o fim. Por isso que o Senhor diz, aquele que chegar até o fim, aquele que for fiel até a morte, mesmo que tenha que morrer, permanece fiel, esse vai receber aquilo que a fidelidade confere, a vida eterna. Jesus, num outro texto, falando de salvação, ele diz, aquele que perseverar até o fim é que será salvo. A fidelidade é que conduz a pessoa até o fim do processo. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude a sermos fiéis, ainda que isso custe prejuízo. Oremos a Deus. Pai, nós buscamos a Tua face, te agradecemos por aprendermos na Tua palavra e que o ensinamento dela se transforme em poder na nossa vida, que nos capacite a chegarmos onde devemos chegar. E que a fidelidade seja esse combustível que nos impulsione e que nos leve, Senhor, até a conclusão daquilo que foi iniciado. Muito obrigado. Ajuda aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão tendo problemas quanto ao seu comportamento em relação à fidelidade. Também ajuda aqueles que estão sofrendo pela infidelidade dos outros. Dá para eles, Senhor, a estratégia e a capacidade para permanecerem fiéis, assim como Tu permaneces fiel, mesmo quando outros são infiéis. Obrigado por essa palavra, pela minha equipe que trabalha aqui para produzir esse programa. Obrigado pela igreja, pelos irmãos que contribuem para nos dar todos os recursos e a condição de Te servir. Eu Te louvo pela fidelidade de todos. Em nome de Jesus. Amém. Estamos nesse culto exclusivamente online, na Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade na capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o templo da Igreja Brasil para Cristo no Mandaqui, e estamos fazendo esse culto com uma ministração breve sobre a sua vida, para alimentar você, para te fortalecer, e ele é exclusivo pela internet. Então nós não temos pessoas aqui participando, mas é um culto a Deus, e nós queremos dar a oportunidade para você de entregar a sua contribuição nesse culto. Há pessoas que só conseguem cultuar a Deus assim, de forma online, devido ao lugar onde mora, ou devido a uma situação que vivem nesse momento. Esse culto pode estar chegando alguém encarcerado, pode estar chegando alguém hospitalizado, pode estar chegando alguém que tem dificuldades de sair da sua casa, pode estar chegando alguém que pelo seu horário de trabalho não consegue se locomover até um templo. Então, precisa alimentar a sua vida no todo. E nós alimentamos a nossa vida espiritual também, contribuindo com a obra de Deus na terra. Como tudo que existe nesse mundo, é necessário haver recursos para uma materialização. O reino de Deus é espiritual, a mensagem é espiritual, ela é gratuita, tanto é que você recebeu e vai continuar recebendo, independente de qualquer postura que tenha nesse momento, porque nós oferecemos de graça
e tem que ser de graça. Mas há aquelas pessoas que têm o desejo de ver a obra de Deus continuar, de ver a obra de Deus prosperar, e também têm a confiança de que quando investem na obra de Deus, Deus investe na vida delas, Deus cuida delas. Aliás, não criaram isso na sua mente, mas a palavra de Deus traz essa referência, que quando semeamos, Deus nos dá mais semente para podermos semear mais. Essa linguagem analógica que fala de uma semente, de uma semeadura, está dizendo do reino de Deus. Leia a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, 8, 9. Nesses capítulos você vai chegar a essa conclusão. Então agora eu quero lhe dar a oportunidade de contribuir. Nós vamos orar a Deus e em sequência você faz a sua contribuição online, conforme está passando aí, conforme vai ficar na tela durante algum tempo. Levante a sua mão, eu tenho um envelope representando a contribuição, você não tem, mas levante a sua mão e ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego a Ti uma oferta por acreditar na obra do Senhor, que alcançou a minha vida e que está alcançando tantas pessoas. Eu peço-te, Senhor, que essa oferta venha sobre mim de volta, como uma nova semente, para eu continuar semeando mais. Quero viver de maneira honesta e íntegra, e quero ver a Tua obra prosperar na terra. Recebe o valor espiritual, sentimental, que essa oferta tem. Recebe a fé que essa oferta tem, em nome de Jesus. Amém. Mas Cristo venceu por ti, lutando você vencerá. Cristo breve vai voltar, seu povo Ele vai levar, e lá estaremos em paz, ao lado do Pai. Bom, chegamos ao final desse culto exclusivamente online, aqui da Casa de Oração para Todos os Povos, na verdade da Capela da Casa de Oração para Todos os Povos, que é o nosso templo menor, onde nós estamos buscando edificar e fortalecer a sua vida. Eu oro a Deus e peço que o Senhor abençoe a sua casa, eu peço que Deus abençoe a sua vida, eu peço que Deus abençoe a sua família. Deus te guarde. E até o nosso próximo culto online, nessa série de mensagens sobre obras da carne, fruto do Espírito, às segundas-feiras. E nos outros dias, outras séries de mensagens estão passando. Deus te abençoe, Deus seja contigo.